Então tá, e o intemperismo químico? Então a gente vinha falando de ações que desgastam e fragmentam a rocha, né? De repente poderia ter colocado esse erosão no final, né? Mas tudo bem. Mas a gente falou um pouco do intemperismo físico, agora eu vou falar do intemperismo químico. O intemperismo físico, ele quebra a rocha, ele fragmenta a rocha, mas ele não muda a composição dos minerais que compõem a rocha. No intemperismo químico, as soluções que entram em contato com a rocha, como por exemplo a chuva, quando ela entra em contato com a rocha, ela provoca uma mudança de físico-química da rocha e ela consegue desfazer alguns minerais e formar outros minerais. E aí essa desestruturação, desestabilização de alguns minerais que não aguentam essa interação, né, com esse novo fluido é o que chamamos de intemperismo químico, é um tipo de intemperismo químico. Rochas ígneas que com o tempo soergueram, da crosta sofreu o processo de erosão, né, e está exposto agora, né, compondo o relevo. Ele sofre a interação de águas de chuva. Águas de chuva que, né, rica em oxigênio, que interage com o CO2 da atmosfera e se torna ácida. Então, esse fluido mais ácido, quando entra em contato com uma rocha que foi cristalizada a grandes profundidades, 2, 3, 4, 10 quilômetros de profundidade, que tem os minerais que cristalizaram a uma pressão e temperatura diferentes da que ele se encontra atualmente, né? Na pressão e temperatura atmosférica, ok? Alguns deles, eles entram em contato com essa água de chuva, se destabilizam. Essa água, né, mais ácida, ela consegue quebrar essa estrutura cristalina e deixar esses átomos solúveis na água. Então, o que o processo intempérico químico faz? O que ele faz, por exemplo, ele altera quimicamente a rocha. Então, aqui, por exemplo, vocês têm um manto de solo. Dependendo também da região do Brasil, vai formar um determinado tipo de solo. Então, vocês vejam que a rocha exposta, ela é sujeita, né, ao intemperismo físico e químico. No químico, né, com a infiltração de fluidos, esses fluidos vão interagir com a rocha e vão começar a modificar alguns minerais da rocha que eles não vão se sentir confortáveis nessa nova condição ou com essa solução que está entrando em contato com eles. Então, vocês vejam que um outro material começa a se formar, né? E vocês vejam que ele começa da superfície, né? E ele vai se adentrando, né? Em profundidade. E aí a gente consegue formar horizontes diferentes dessa mudança química. Então, os horizontes, né? Os níveis de transformação do solo, eles são chamados de horizonte. Então, tem horizonte A, B, C. Depende muito do solo, depende muito da transformação, então ele recebe um nome. Então, por exemplo, em regiões de climas quentes, né? Então, a gente tem maior enriquecimento de CO2, né? Nesses poros, né? Dos solos, né? E também tem a ação da matéria orgânica, né? Oxidando e promovem também diminuição do pH. Climas frios e temperados. Então, soluções com pH menor que 5 geram solos podisólicos. Então, naquele manto de alteração, o manto de alteração que a gente chama é a alteração que a rocha vai sofrendo, formando o manto de solo, até que começa a aparecer o resto da rocha, né? Então, é gradual essa alteração. Então, os principais minerais que ficam nesse manto, né, de alteração, no nosso caso, é o quartzo, mica, né? Mas essa mica, às vezes, ela é produto de alteração desse manto, né? Os minerais que estavam aqui, os átomos se desagregaram e agregaram em outro mineral. Agilominerais, vários. Óxidos de ferro, não é à toa que os nossos solos são principalmente de cor laranja ou de cor avermelhada.
alumínio e ainda sobra uma fase líquida, que às vezes deixa em solução sódio, cálcio, potássio, magnésio, que são levados para onde? Lembre-se, eu tenho material em solução ainda, né, uns átomos em solução, que podem ser levados para onde? Para os rios. E os rios levam para os mares. E todos, todos esses minerais, desculpa, todos esses átomos, né, solúveis na água, são aproveitados, né, para a construção, por exemplo, de conchas, né, no caso do cálcio aqui, ou de magnésios, né, pelos seres formadores de carapaças. Então, os principais tipos de intemperismo químico é a dissolução, hidrólise, acidólise, oxidação e hidratação. O processo de dissolução, como que é o processo de dissolução, né? Então, a água em contato com, por exemplo, o mineral de halita, é o mais simples, né? Que é o mineral de sal. Então, é o cloreto de sódio. A água em contato, né? Então, a água em contato com cloreto de sódio, então cada um dos átomos se adere ao outro, e aí o que que ele faz? Ele quebra. Quando ele quebra, ele deixa todo mundo em solução. Ele quebra o mineral. Então, aqui vocês vejam que a gente tem o átomo de sódio, o átomo de cloro, e a água, né, o hidrogênio, as duas moléculas de oxigênio, ela chega e a parte do hidrogênio, o hidrogênio menor, né, se adere ao cloro e a parte do oxigênio se adere à água. E aí, o que que ele faz? Ele rompe, ele desfaz o mineral de cloreto de sódio. Então, esse é um tipo de dissolução. Então, esse aqui é um exemplo, né, de geração de caverna por processos de dissolução. Muito fácil a água da chuva ácida entrar em contato com esse material que é feito de carbonato de cálcio, né? Desculpa, aqui é 3. Ou sei lá, que tem algum magnésio, né? Um dolomito, e ele consegue desfazer o mineral e nessa dissolução ele gera processos de fraturas e cavernas. E aí, esse material cálcio, né? Disponibilizado, ele vai para onde? Vai para o rio, do rio vai para o mar. Quem usa esse material? O nosso amigo molusco. Acho que ele é assim, né? O bichinho, não sei se. Para formar o quê? A sua concha. Quem usa também? O coral. Para formar quem? O seu esqueleto. Ok? Então tá aqui o coral, né? Aproveitando o cálcio que foi disponibilizado na dissolução, além de outras coisas, para formar a sua carapaça, né? E aí a gente vê vários tipos de corais. Bom, aí a gente tem a hidrólise também. Então, dependendo do pH, né, a gente vai ter um tipo de hidrólise diferente. Então, por exemplo, íon de hidrogênio entra na estrutura de minerais e desloca, por exemplo, minerais que têm potássio e nitrogênio, ou cálcio, e ficam em solução. Uma hidrólise total, né? A gente tem 100% da sílica e do potássio são eliminados, quer dizer, são solubilizados e ficam no fluido para ser utilizado em outro local. Hidrólise parcial. Então, por exemplo, a gente tem a formação do potássio de argila esmectita, ou se não for potássio, se o potássio não for totalmente eliminado, argila caulinítica. Acidólise, né? Então a gente tem acidólise parcial, né? Então soluções com pH menor que 5, né? Em climas frios e temperados, geram os tais solos podizólicos. Ou, se não for uma acidólise total, mas for uma parcial, né? Um pH entre 3 e 5, a gente também pode gerar a tal da nossa amiga argila esmectita. Ok? Então, aqui, para saber mais, não vou explicar, né? Então, a gente tem um exemplo de o mineral piroxênio, que foi gerado, por exemplo, em rochas ígneas, né, básicas, se transformando em guetita, por causa do intemperismo. Quem sai? O ferro 2 vira ferro 3,
e o que era um mineral de piroxênio, ele passa a ser um óxido de ferro, no caso a guitita. Isso tudo gera a transformação da rocha, né, parte dos minerais da rocha em o que vai virar solo, né. Ou por outro lado, se ao invés de piroxênio eu estou alterando quimicamente um feldspato, né, esse feldspato pode virar quem? Um mineral de caulinita. Então, também no intemperismo químico, a gente tem um processo de oxidação, né. Então a gente tem principalmente, né, a mudança, né, do ferro metálico, né, sei lá, uma magnetita, mais oxigênio, né, tipo oxidando e virando uma hematita, ou hematita, etc., virando magnetita, depende muito das condições. Então o que acontece? Solos com cores amarelas, marrom, vermelha, né, são principalmente, né, por conta dessa, presença de, limonita, hematita, goethita, etc., transformadas pela alteração química do ferro que estava em outros minerais que foram desfeitos por conta desse intemperismo químico. E a hidratação. E também, o intemperismo químico, algumas pessoas colocam como intemperismo químico, outro intemperismo físico, mas eles chamam de intemperismo de esfoliação esferoidal. Então uma rocha, né, mais ou menos homogênea, nesse caso nós temos o gneiss ou, né, rochas graníticas, tá vendo que elas vão sofrendo um desgaste circular, como se ele fosse descascando em cebola, né? Isso ocorre em locais menores, mas com as chuvas e todos os desgastes que essas rochas vão tendo, principalmente essas rochas assim, com umas estruturas mais homogêneas, como a gente tem ao longo da nossa costa, elas formam, regionalmente, superfícies mais suavizadas, né. Então essas superfícies mais suavizadas a gente pode ver ao longo, né, de São Paulo, principalmente Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, Minas, né. Então toda essa estrutura, né, essa formação desse relevo, né, abaulado, arredondado que a gente vê, também dentro do intemperismo físico e químico, também tem essa esfoliação esferoidal. Por quê? Porque essas regiões da nossa costa e da região de Minas, a gente tem muito material ígneo, né, como material plutônico, ígneo, ou principalmente material metamórfico, como as rochas gneiss, esse aqui é um exemplo, e também rochas, migmatíticas, que é um tipo de que é um tipo de rocha metamórfica também, dentre outras coisas, tá, pessoal?